Olá, no programa de hoje, a terceirização de hospitais e o Propag em pauta na Assembleia. A proposta do governo Zema para terceirizar a administração dos hospitais da rede FHEMIG segue longe de um consenso entre base e oposição. E suspeitas de irregularidades na gestão das unidades motivam uma tentativa de abertura de CPI. Já os primeiros projetos relativos à adesão de Minas Gerais ao programa federal que estabelece novo tratamento para as dívidas do Estado com a União começaram a ser modificados e apreciados. Eu converso com o deputado estadual Lucas Lasmar, da Rede, vice-líder do Bloco de Oposição Democracia e Luta e membro efetivo das comissões de Saúde e de Constituição e Justiça do Parlamento Mineiro. Bem-vindo, deputado Lucas. Obrigado, Marco, pelo espaço. Deputado, vamos começar pelos hospitais da FHEMIG. Em paralelo à proposta do governo, que cria uma entidade sem fins lucrativos para administrar aí grandes unidades da rede, o senhor vem tentando alcançar as 26 assinaturas necessárias para apresentar à mesa diretora o requerimento com pedido de abertura de CPI. Quais são os principais indícios de irregularidades na FHEMIG que justificariam, a seu ver, uma investigação parlamentar aprofundada? A má gestão que nós identificamos, principalmente no aspecto administrativo. A gente foi in loco com a TV Assembleia no Hospital João Paulo II, no João 23 e também no Hospital Maria Amélia Lins. No João 23 nós identificamos um caos lá. Pacientes em corredor, com fratura exposta, aguardando mais de 10 dias por cirurgia, com em torno de 4 cancelamentos de cirurgias somente desse paciente. A gente ouviu ontem numa audiência pública da doutora Joseli que o médico teve que quebrar novamente o osso da pessoa que já teve uma fratura exposta que colou devido ao número, os dias de espera que eles tiveram para ter a cirurgia. Então isso nos preocupa demais e a gente vê, por exemplo, no Júlia Kubitschek, 12 leitos de CTI fechado, tem uma ala que tem em torno de 80 leitos de enfermaria que está inacabado já desde 2010 e a gente vê promessas do governo desde 2019 falando que ia terminar. E a gente vê que esses leitos não terminam por falta de prioridade do governo e os que estão totalmente equipados, que são o CTI, não têm mão de obra para tocar esse serviço tão importante. E tem um concurso vigente e o Estado não chama. Então a gente vê que o Estado está economizando e infelizmente tem pessoas morrendo e tendo sequelas irreversíveis dentro do João 23 e dentro dos hospitais da FHEMIG. Por exemplo, claro que o colapso que está acontecendo dentro do João 23, que a gente foi lá em loco e comprovou, ouvimos de enfermeiros, médicos, sobre o colapso que o governo fez depois do fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, que é uma retaguarda hospitalar do João 23. Lá tem 60 leitos, fecharam em 2022 20 leitos, e agora em 2025 fecharam 40 leitos e um bloco cirúrgico, que tem 4 salas. Então, a gente vê que o governo está diminuindo a assistência com a narrativa de eficiência. Eles falam que o remanejamento dos profissionais do Hospital Maria Amélia Lins para o João 23 aumentou as cirurgias, mas estão normalizando o paciente sendo tratado em corredor com fratura exposta. Então é inaceitável essa situação e a gente vê pacientes já infectados fazendo tratamento, cancelando cirurgias devido a essas infecções. Então nós temos indícios graves de irregularidades devido às decisões do Estado. Quantas assinaturas foram coletadas até aqui e se o senhor ainda tem esperança de alcançar o número necessário, mesmo diante de resistências da maioria governista? Sem dúvida, nós conseguimos 18 assinaturas. Infelizmente, o governo entrou na jogada para que a gente não consiga as 26 assinaturas, para que a gente possa abrir a CPI. Nós já temos indícios de mostrar que o governo está errando. O exemplo do Hospital Júlia Kubitschek, na neonatal existente lá, nós identificamos falta de profissionais que têm uma quantidade mínima necessária de enfermeiros e técnicos de enfermagem para rodar o serviço. Eles estão trabalhando com a quantidade menor de profissionais. Isso o Conselho de Medicina não aceita, o Conselho de Enfermagem não permite e a gente vê que, infelizmente, isso acaba dificultando o serviço à população. A gente foi num local onde estava faltando materiais básicos, como gazinha, até instrumentos que são necessários para fazer cirurgias, eles estão tendo que improvisar. Isso pode sensibilizar mais parlamentares a assinarem? Sim, eu acredito, porque isso não é uma pauta política. Nós não estamos falando aqui se é de esquerda, centro ou direita. Nós estamos falando de vida. Nenhum
desses aspectos políticos concordam da situação que nós estamos vivendo dentro da saúde pública do estado de Minas Gerais. O governo decreta um estado de emergência de saúde pública e fecha o hospital dias antes. E o que é pior, ele espera entrar em colapso. O decreto demorou em torno de 20 a 30 dias para reconhecer a urgência e esse decreto traz facilidades, com dispensa de compra, de contratação. Então a gente vê que o governo tem feito algumas ações que nos preocupam. Às vezes são interesses empresariais que são direcionados nessas decisões. Na Comissão de Saúde que o senhor integra, né, há divisões a respeito do tema. O próprio presidente do colegiado, o deputado Arley Santiago, tem relativizado as denúncias, negado uma situação de caos e responsabilizado o governo federal, a tabela de remuneração do SUS e a dívida de Minas com a União pelos problemas existentes nos hospitais mineiros. O componente financeiro é mesmo um gargalo? Olha, eu acredito que sim, mas o governo anuncia recursos para todo lado que tem muito dinheiro. E eles têm porque eles não estão pagando a dívida com a União, que é um dos maiores problemas do Estado hoje. O governador Zema é responsável por aumentar essa dívida em 50%. Em relação à Comissão de Saúde, quando eles defendem esse cenário de que nós estamos exagerando, eu gostaria de convidar eles para ir lá dentro desses hospitais para ver de perto o que os pacientes estão falando, o que os médicos estão falando, porque é grave. Eu tenho certeza que discurso político para defender algo errado, a gente não pode aceitar. E nós estamos falando de vidas. E a gente já tem denúncias de pessoas que morreram dentro do João 23 por negligência, por falta de assistência. E a gente tem o nome dessas pessoas, já está encaminhado ao Ministério Público Estadual, que vai tomar providências. Então, eu acho que a Comissão de Saúde tem que ter um cuidado maior sobre essas falas. O governo não consegue terminar uma obra, como eu disse, no Hospital Júlio Kubitschek, de 80 leitos desde 2019. Qual que é a narrativa? Falta de dinheiro? Então, é incoerente. Na verdade, é uma incompetência administrativa que eles alegam que o modelo que a FHEMIG hoje tem, de formas de contratação, que é concurso público, processo seletivo, precisa fazer licitação de pregão eletrônico para comprar os insumos, tem dificultado o serviço. Mas, na verdade, todos os governos conseguiram fazer um trabalho. Como eu fui secretário municipal de saúde, a gente conseguiu fazer com que nada faltasse no nosso mandato. Então, falta equipe, eles estão economizando nos lugares errados, fazendo com que a saúde pública entre em colapso. Por exemplo, claro que a gente está vivendo, nesses últimos dias, falta de leitos de neonatal. Nós temos crianças recém-nascidas morrendo porque não tem leito de neonatal. E quando se acha um leito de neonatal, o Estado tem que fazer uma operação de guerra, que é contratar e até mesmo utilizar os aviões do Corpo de Bombeiros e SAMU para transportar crianças a 400, 500 quilômetros de distância para salvar vidas. E a maioria dessas crianças estão entubadas. E são os leitos que foram fechados aqui na região metropolitana. Em relação ao projeto de lei, de autoria do governador Romeu Zema, que prevê a entrega da gestão de 17 hospitais administrados pela FHEMIG para a iniciativa privada, o senhor apresentou 20 emendas em plenário, e conseguiu travar a votação em primeiro turno. Em linhas gerais, qual o sentido das modificações propostas ali? Bom, o governo tem maioria aqui na casa e a gente, infelizmente, vê que os deputados vão acompanhar a decisão do governo em privatizar a rede FHEMIG. Nós estamos aqui para tentar fazer essa redução de dano, a gente atrasar esse processo o mais possível. Nós conseguimos segurar, então, de 2 meses só na Comissão de Saúde esse projeto, e quando ele voltou para o plenário, a gente entrou com várias emendas, as mesmas emendas que a gente entrou na Comissão de Saúde. É para trazer transparência. O que o governo quer fazer? Esse complexo hospitalar, que é a rede FHEMIG, ela cuida de milhões de reais. Então, nós estamos falando de que, quando esse projeto, se ele for aprovado, o governo vai poder fazer compras sem licitação, vão fazer processos análogos à licitação. 3 orçamentos, compra do fornecedor. Vai virar um cabide de emprego político. Eles vão poder colocar gestor que eles querem e salário que eles querem para esses servidores. Vão colocar os médicos que eles querem. Então, ali vai virar uma ferramenta política muito grande para o governo. Então, as nossas emendas é para trazer transparência. O exemplo, como vai se dar os preços que a FHEMIG vai comprar? Como vai ser a concorrência dos fornecedores desse grande novo complexo hospitalar que eles querem fazer?
Por exemplo, a gente pede para que toda a licitação seja publicada no site da FEMIG 7 dias antes da abertura do processo, para que tenha transparência na concorrência. A gente quer saber fazer relatórios de média de preços que eles vão utilizar para fazer isso. Tem gestor de hospital hoje no estado de Minas Gerais que recebe R$100 mil por mês. Será que é isso que eles vão fazer lá? Porque às vezes a narrativa é de que falta dinheiro, mas quando privatiza, eles vão lá e colocam muito mais recursos para rodar esse processo. Mas aí a gente já sabe o que eles fazem lá dentro. Seria criado o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, né? SSA-GEOSP. É o que prevê o projeto. A Comissão de Saúde ainda vai precisar deliberar sobre essas emendas novamente, não é isso? Que foram apresentadas em plenário. Como que a oposição planeja ainda atuar, né, em relação a esse projeto nos próximos passos dele na casa? Ele tem que ser aprovado, né, em 2 turnos, se novas obstruções por parte de vocês estão no radar. Sem dúvida. Marcos, a gente tomou uma decisão no dia, quando a gente apresentou nossas emendas, de retirá-las para a gente manter o projeto ainda em primeira discussão no plenário, para que a gente possa ter 6 reuniões ainda de discussão desse projeto e fazer a obstrução necessária. Na última, na 6ª reunião que houver, nós vamos entrar com as nossas emendas para o projeto voltar para a Comissão de Saúde, para novamente voltar para o plenário em primeiro turno, para a gente poder tentar atrasar o maior tempo possível, porque eu vejo que não há prioridade do governo em resolver o problema da FEMIG. Eles querem realmente diminuir o Estado. Eles não querem ter servidores efetivos dentro da FEMIG, eles querem ter CLT e até pessoa jurídica para prestar serviços, até médicos. Então, ele quer diminuir a máquina pública com um discurso de efetividade. Por exemplo, que o governo está brigando judicialmente para manter um hospital fechado, que é o Hospital Maria Amélia Lins. Então, daí a gente já vê que as ações que antecedem a aprovação do projeto já não são de boa fé para cuidar da população mineira. Agora o Propag, deputado Lucas, os primeiros projetos para consolidar a adesão de Minas Gerais começaram a andar, né? Nessa quarta-feira o texto base passou em primeiro turno no plenário e no início da semana na CCJ foi aprovada uma emenda do senhor e do deputado Dr. Jean Freire, que acrescenta dispositivo para determinar que o Poder Executivo envie à Assembleia em até 30 dias, né, após ser solicitado o relatório contendo todas as informações sobre o pedido de adesão ao Propag e o encerramento do regime de recuperação fiscal. Por que era importante explicitar esse ponto? Olha, a gente vê que o governo mandou vários projetos que são referência ao Propag. É indiscutível que o Propag é muito melhor do que o regime de recuperação fiscal. A gente pediu transparência do governo. Ele manda um projeto falando, olha, nós queremos autorização para alienar ao governo federal, transformar isso em moeda de troca para abatimento da dívida, todos os imóveis das fundações e autarquias do governo estadual. Nós estamos falando de FEMIG, FUCAM, FUNED, a UENG, várias entidades, e aí nós pedimos um requerimento ao relator, deputado Dorgal, para que a gente pudesse solicitar ao governo, falar assim, quais são os imóveis? Nós não podemos dar um cheque em branco e tomar uma decisão aqui impensada. Foi acatado, mandou o governo já mandou para a gente a relação desses imóveis e é algo assim assustador. São 11 campos da UENG que ele quer entregar para o governo federal. Há resistências da comunidade acadêmica, né? Sem dúvida. São mais de 30 lotes, imóveis só da UENG. Eles querem entregar todos os imóveis da FUCAM, que faz um grande trabalho educacional, querem entregar a fazenda da FUNED, que faz o soro, onde eles produzem o soro. Então significa que eles vão sucatear a FUNED, que faz um grande trabalho na saúde pública, e entregar prédios e hospitais da rede FEMIG. Isso está no relatório do governo. Então, é algo que assim, não tem uma responsabilidade de algo que foi construído há décadas e eles querem destruir isso de uma forma muito rápida. O governo sabe da dívida desde o seu mandato, desde o início do seu mandato, ele não paga essa dívida e agora ele quer entregar o nosso patrimônio educacional e também de saúde para resolver um problema que ele negligenciou por muito tempo. Então, a gente, somente nessa próxima reunião da CCJ, estou entrando com 60 emendas para a gente retirar esses imóveis da UENG,
da FUNED, da FUCAM e também da Unicamp, Unicamp não, a Unimontes, para que a gente possa salvar pelo menos esses imóveis que são de suma importância. Outra emenda do senhor, né, foi acatada, é a que prevê um comitê interinstitucional de acompanhamento da execução do PROPAG, né? Essa emenda foi acatada agora já em segundo turno, né, no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Como que esse colegiado funcionaria? Olha, a gente apresentou uma emenda de suma importância. Primeiro, a gente tem que lembrar que essa dívida da União, que está hoje em torno de 170 bilhões de reais, começou em 98. E desde então, todos os agentes políticos falam que falta transparência na evolução dessa dívida e como ela foi contraída, enfim. Então, nesse projeto que foi aprovado agora em primeiro turno e amanhã nós vamos aprovar a adesão ao PROPAG, nós colocamos uma emenda que cria um comitê interinstitucional com 5 membros, membro do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Poder Executivo. Esses membros são obrigatoriamente ser efetivos, terão um mandato de 3 anos, sendo proibido a sua recondução e ter antecedentes criminais zerados para que eles possam acompanhar e ter autonomia ilimitada de buscar documentos dentro do governo estadual e dentro do governo federal para acompanhar a execução desse contrato. Quando que o governo paga, quais são as fontes que o governo está retirando recursos para pagamento dessa dívida, porque infelizmente essa dívida vai ser longa, no prazo aí de 30 anos que vai vigorar essa nova política, e a gente tem que parabenizar o senador Rodrigo Pacheco, que foi autor desse projeto, liderado pelo nosso jovem presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite. A Assembleia fez uma provocação inicial, né, que foi de fato determinante para o PROPAG sair do papel. Sem dúvida. Deputado Lucas, a cessão de ativos é um dos aspectos mais importantes, né, do PROPAG. E aí eu queria saber se, na visão da oposição, uma federalização apenas da Codemig, né, que é responsável pela exploração do nióbio em Araxá, pode ser suficiente para que o Estado tenha acesso aos benefícios de redução de alíquota. Bom, na minha visão, somente a Codemig já é um patrimônio imenso, é um mineral muito rico e que todos os países estão de olho nele, porque é um minério do futuro. E, principalmente, não só a cessão administrativa, mas também da Lavra, que é o maior patrimônio, que é deliberado lá pelo DNPM, que é antigo DNPM, que tem autorização de apenas uma empresa extrair esse minério. Então, a gente acredita que o BNDES vai fazer uma boa avaliação desses ativos. O governo quer entregar a Codemig, a CEMIG e a Copasa, e a gente vai aguardar para ver quais são esses ativos que o governo está oferecendo, para ver o que a União vai aceitar para a gente poder tomar uma decisão relativa. Eu acredito que a cessão desse patrimônio que o Zema quer entregar para a União, ele tem que ser feito de forma responsável, para a gente não retroagir. O exemplo da UENG quer entregar um imóvel, então a gente vai pagar aluguel desses imóveis entregando para a União e a gente não tem essas informações. Então, o governo protocola o projeto, traz aqui o vice-governador que faz uma cena completa, mas não traz informações contundentes. É apenas gravações para lacrar em rede social. Privatizações da CEMIG e da Copasa, o senhor tem uma posição pessoal já prévia, assim, seria contra ou a favor? A gente sabe que no interior, né, tem algumas reclamações em relação a serviços prestados, mas também há uma resistência política na casa, pelo menos sempre houve, né, nos últimos anos, quando se fala em privatizar essas empresas. Bom, o governo está fazendo algo que nos preocupa muito, é sucatear para criar o sentimento que está prestando um péssimo serviço para a sociedade, para convencer a todos para fazer isso. Então, é melhor federalizar do que vender, que é o desejo do governo. Então, a gente espera que o governo consiga encontrar uma boa construção junto com o governo federal para que a gente possa ter um futuro saudável dessas instituições. O exemplo da CEMIG, que, né, nos últimos 2 meses houve uma limpa, uma demissão em massa lá, principalmente das relações institucionais, que tem deputado até de base demorando 2 meses para conseguir marcar uma reunião lá. Então, a gente vê que o governo só olha para essas instituições quando há distribuição de lucro. A Copasa paga dividendos
milionários para o governo e o governo coloca isso no caixão único e some. Se ele utilizasse esse recurso para a construção de novas estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, que é um grande problema de saúde pública hoje no nosso estado, a gente teria uma Copasa mais forte, uma CEMIG mais forte. Tem vários empresários que não conseguem iniciar as suas atividades em Minas Gerais porque a CEMIG demora em torno de 1 ano, 2 anos para conseguir construir subestações e até mesmo rede para atender o seu cliente. Então, a própria CEMIG cria limitações para aumentar o seu faturamento. Ainda nessa tramitação do Propag em primeiro turno, deputado Lucas, a CCJ também decidiu desmembrar o dispositivo do teto de gastos do texto base de adesão ao programa, né, em um PLC que vai exigir aí a aprovação da maioria absoluta dos deputados. Quais são as preocupações com as restrições previstas na proposta? Olha, esse teto vem para trazer um equilíbrio fiscal, né, de acordo com esse desejo dos benefícios que o governo quer entrar no Propag. Ele precisa também colocar alguns limites dentro do orçamento estadual, que é o teto de gastos e o teto também de reajuste dos servidores, de todos os poderes. Eu acho que foi muito salutar a decisão do relator Dorgal em desmembrar o projeto de lei. O projeto de lei que foi desmembrado, que é a adesão, a gente já está aprovando já em plenário, e esse que é do PLC, que tem que ter a maioria, nós vamos ter que fazer uma construção muito mais apolítica para a gente conseguir achar um caminho que seja bom para os servidores do Estado, também para o Estado, porque a gente também não pode permitir que essa dívida em 6 anos ela aumente 50%. A gente precisa achar uma solução para a gente entregar um Estado com um futuro muito mais promissor. E nós aqui, os deputados, a gente tem mandatos e tem dias, vamos dizer assim, para sair. Mas o Estado tem que continuar e a gente tem que tomar decisões corretas aqui. Foi sinalizado essa semana também, né, por diferentes deputados, que a gente deve ter audiências públicas ainda para debater alguns pontos dessa proposta, né? Sem dúvida. A gente está falando de um volume financeiro muito alto, um prazo muito curto para a gente poder discutir. Então, nós estamos colocando o jurídico, os assessores do bloco e também dos gabinetes para que a gente consiga encontrar soluções viáveis para a gente poder construir um Estado melhor. Da forma como está, a gente não pode aceitar essa negligência do governador em relação à dívida. O exemplo que ele entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo várias vezes postergação para não pagar a dívida, como também estão entrando na justiça para manter o hospital fechado. Então, a gente não entende aonde está esse equilíbrio fiscal que o Zema defendeu desde o início do seu mandato, que foi através de gestão dele que ele conseguiu pagar os salários em dia. Na verdade, ele negligenciou a dívida e hoje é uma bola de neve que está correndo atrás do governador Zema e do Matheus, e eles ficaram de forma coadjuvante nesse remédio que estavam buscando. E aí, graças a Deus, a gente teve o senador Rodrigo Pacheco e também o nosso presidente da Assembleia para liderar isso. Na arena política, o governador Romeu Zema tem criticado vetos do presidente Lula a alguns trechos do Propag, né, e trabalhado por uma eventual derrubada deles. Mas mesmo caso isso não ocorra, né, a derrubada de vetos, o projeto ainda é amplamente favorável ao Estado? Sem dúvida. A gente precisa que o governador ele tenha bom senso também de fazer críticas às suas decisões que ele tem tomado aqui, na área da saúde, na área econômica do Estado, que a gente vê que o Estado está indo para um abismo que ninguém vai conseguir sair. Então, a gente busca que o governo, aí nos próximos 1 ano e meio que ele ainda tem, ele também faça um caixa, porque ele ficou 6 anos sem pagar a dívida, então ele teve bilhões de reais a mais do que os outros governadores que pagavam a dívida. Então, eu acredito que ele vai ter que ter uma responsabilidade, porque dinheiro o governador tem para poder dar essa entrada aí de 20%, que ele está buscando na aprovação aqui da Assembleia, para a gente poder entrar no Propag. Por exemplo, o regime de recuperação fiscal... Seria valor de 34 milhões de reais, né? Bilhões estimado, né? 34 bilhões. O regime de recuperação fiscal, ele é muito bom para o governo Zema, porque a parcela é muito pequena, e aí ela vai crescendo, crescendo. O próximo governador, ele chegaria em torno aí de 17 a mais de 20 bilhões de pagamentos da dívida de forma anualizada. Então, para ele, pouco importa, porque ele já vai sair. Então,
a gente precisa aderir ao Propag porque ele traz um equilíbrio nessa conta. Ela fica em torno de 15 bilhões anualizadas. É um número muito negativo para nós, mas é o melhor caminho que a gente achou. A gente conseguiu, através do Propag, redução dos juros, prolongamento da dívida, através de parcelas mais longas. Então, o caminho é esse. O cenário não é bom, mas é o melhor que a gente tem hoje. Uma última pergunta para fechar nossa conversa, deputado Lucas, já mirando aí 2026. Como é que o senhor vê as perspectivas de construção de uma candidatura de oposição ao governo de Minas em 2026, né, em oposição ao grupo do governador Romeu Zema, que deverá lançar, ao que tudo indica, o atual vice-governador Matheus Simões? Bom, assim, ainda está muito incerto essa construção de um nome para 2026. A gente percebe uma movimentação através do senador Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa altamente qualificada para trilhar os caminhos de Minas Gerais. O que me preocupa é ver o governador Zema e o professor Matheus, que é o vice-governador, fazendo inaugurações de emendas parlamentares dos deputados. Eles estão rodando Minas Gerais sem ter um portfólio de entrega. O exemplo, claro, que foi a gente fez um investimento em Curvelo, transformando a hemodiálise do Hospital Santo Antônio em o 5º maior centro de hemodiálise do estado. O Matheus foi lá e fez um grande discurso de que é o governo. E, na verdade, ele não tem nada a ver com isso. Então, eles não têm um plano de Estado. Eles apenas buscam poder para manter aí o seu discurso de boa gestão, mas agora o problema chegou e agora ele vai ter que encarar e está tendo que ir para a imprensa explicar essa dívida bilionária que ele negou há anos. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Lucas. Obrigado. Conversei com o deputado Lucas Lasmar, da Rede, vice-líder do Bloco de Oposição Democracia e Luta e membro efetivo das Comissões de Saúde, de Constituição e Justiça da Assembleia. Falamos sobre as discussões na Casa de projetos do governo Zema que visam consolidar a adesão de Minas Gerais ao Propag e repassar à iniciativa privada a administração de hospitais da Rede FEMIG. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.